Você está na luz ou você está nas trevas? Você está quente ou você está frio? Eis a questão. Durante esse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Durante esse final de semana agora, final de semana de carnaval, onde em muitas regiões do nosso Brasil tem gente cultuando a carne, que esse é o objetivo do carnaval, né? Fazer tudo o que é de direito, né? Entre aspas, sem pensar duas vezes, sem pensar nos outros, né? Eu estava refletindo sobre algumas coisas que aconteceram na minha vida, que eu não vou dizer especificamente o que foi, né? Mas eu vou dizer um pouco sobre o que eu refleti durante esse período. Nesse final de semana agora, eu estive presente no Rejubapa, que é o Retiro da Juventude Batista do Pará. E foi um momento, ou melhor, foram momentos muito abençoados, onde eu pude me reconectar novamente com o Senhor, eu pude perceber onde eu estava errando também, porque, como eu já disse em outros vídeos, mesmo a partir do momento que a gente aceita o Senhor, que a gente é batizado, nós ainda continuamos com aquela nossa parte carnal. Então, nós continuamos pecando, nós continuamos errando às vezes coisas pequenas. Mas eu só tenho a agradecer por tudo que aconteceu nesse retiro agora. Foi muito abençoado mesmo. E uma coisa que eu estava refletindo sobre durante esses dias foi que como o pecado nos influencia, ou melhor, como ele nos atinge com o passar do tempo. Muitas das vezes a gente pensa que é uma coisa pequena, é um pecado pequeno, não tem tanta importância, não tem por que confessar, não tem por que falar para as outras pessoas, mas na Bíblia não existe hierarquia de pecado, né? Então não tem pecadinho e pecadão, apesar de falar um pouquinho sobre a blasfêmia, que é uma das piores coisas que a gente pode cometer, né, contra o Senhor, assim por diante, né? O pecado contra o corpo também. Mas o meu ponto é que eu não sei você, mas praticamente todo mundo tem um pecado de estimação, que a gente chama. Aquele pecado que para a gente é um pouquinho mais difícil de se afastar, é um pouco mais difícil de deixar de lado. Então é um pecado que vai acompanhando cada um de nós durante o tempo. E varia de pessoa para pessoa. Tem pessoas que têm o seu pecado de estimação na área sexual, tem outras pessoas que têm o seu pecado de estimação na área mais de comportamento e assim por diante. Mas, querendo ou não, todos nós temos algo que sempre é mais difícil de evitar ou de deixar de lado. Nesse último final de semana, eu gostei muito de uma passagem que foi lida e que teve uma reflexão sobre ela também durante o retiro, que é lá em 1 João, do no capítulo 1, do versículo 5 ao versículo 10, que diz assim: Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Mas o que me chama mais atenção é o versículo 9, que fala que se nós confessarmos os nossos pecados a Deus, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Aqui não diz, ele é fiel e justo para nos perdoar de um pecado pequeno, ou ele é fiel e justo para nos perdoar de um pecado mediano ali.
Não, ele é fiel e justo para nos perdoar de nossos pecados. Então, eu não sei como você está hoje na sua vida, né? Eu já disse em outros vídeos que a vida do cristão é como se fosse realmente uma montanha-russa. Tem momentos que a gente está um pouquinho mais próximo de Deus, com aquela intimidade, mas tem outros momentos que acontece algo que nos afasta um pouco de Deus. Mas nós devemos sempre nos esforçar para estar mais próximo dele, em intimidade com Deus. Então, não sei como você está hoje, mas eu peço que você também leia essa passagem de 1 João e lembre que, independente do que você tenha feito, seja um pecado na área sexual, seja um pecado que você cometeu por falar demais, por algum comportamento que você teve que prejudicou uma outra pessoa, seja por não ter feito algo também, independente do que for, saiba que o nosso Deus, ele é fiel e justo para nos perdoar de todo o pecado. E quem somos nós, né? Para tentar não perdoar outras pessoas também. Quem somos nós para nos achar superiores em relação a outras pessoas porque tal pessoa pecou e agora todo mundo sabe. Mas todos nós sabemos que cada um de nós tem os seus pecados também, tem as suas falhas. E uma coisa é certa, nos últimos dias, tudo será revelado. E você? Você tem confessado os seus pecados para Deus? Você tem se entregado para Deus? Peço que você reflita sobre isso. Que vocês lembrem que o nosso Deus é um Deus misericordioso, mas também é um Deus justo. E que Ele, com certeza, Ele quer que a gente confesse nossos pecados a Ele. Não somente a Ele, mas a outras pessoas também. Porque o pecado, ele é algo que às vezes começa pequeno, mas se a gente vai guardando isso, com o passar do tempo, vai se tornando algo grande. Algo que gera ansiedade na gente. Crises de ansiedade, pensamentos depressivos, coisas que nos últimos tempos têm virado tão normal, mas que só o ato de confessar a Deus ou alguma pessoa próxima nossos pecados já ajuda bastante. Então, eu quero agradecer por todos que ficaram até esse momento do vídeo. Para mim foram dias abençoados no retiro, abençoados mesmo. E que vocês possam estar curtindo esse vídeo, comentando, compartilhando. Quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, por favor. Não para que eu venha estar sendo exaltado ou algo do tipo, mas que a palavra do Senhor venha estar sendo compartilhada com outras pessoas e que toda a honra e que toda a glória seja dada somente ao nosso Deus. Então eu agradeço a cada um que esteve aqui. E é isso aí, pessoal. Tamo junto.